Bom dia, boa tarde, boa noite. Retomamos a nossa disciplina de análise e gerenciamento de riscos. Hoje vamos abordar a seção 2.1, levantamento de riscos e ferramentas para o gerenciamento de riscos. Nosso objetivo é que vocês conheçam as técnicas para levantamento de risco e o diagrama de Ishikawa, o PDCA e a matriz fofa, que são ferramentas que nos auxiliam muito neste levantamento. E, finalmente, realizar um trabalho individual. Seguiremos o sumário que está projetado, onde analisaremos o processo de gerenciamento de risco, como fazer um mapa de riscos e, a seguir, as diversas ferramentas que podem produzir uma matriz de riscos. O processo de gerenciamento de riscos é composto de duas etapas, uma qualitativa e outra quantitativa. Na etapa qualitativa, nós vamos selecionar os riscos que um setor, a empresa, a instituição corre. E na etapa quantitativa, nós vamos quantificá-los, ou seja, vamos medi-lo, vamos pesá-lo, vamos ver como esse risco interfere na organização que estamos analisando. O levantamento de riscos se faz por um fluxograma que tem 8 passos. O primeiro passo é verificar os objetivos estratégicos da empresa, porque são esses objetivos que nos darão o norte do nosso trabalho. Nós vamos trabalhar para que nosso levantamento vá ao encontro dos objetivos. O segundo passo é fazer a avaliação qualitativa e quantitativa. Na avaliação qualitativa, nós vamos levantar os riscos existentes. Se há risco de incêndio, se há risco de desabamento, se há risco de inundações, risco de sabotagem, risco de furto interno e etc, etc. Feito esse levantamento, que deve ser o mais completo possível, nós vamos analisar risco a risco, identificá-lo corretamente, descrevê-lo e fazer estimativas sobre ele. Tal risco acontece de tanto em tanto tempo, conforme nós vimos lá atrás. A partir daí, nós fazemos a avaliação de risco quantitativa, ou seja, medimos, avaliamos cada risco em si, para que ao final nós possamos dizer, tal risco tem uma probabilidade maior de ocorrer. Esse outro, se acontecer, vai trazer mais prejuízo para a empresa. Aquele tem uma probabilidade maior de ocorrência. E assim vai. O terceiro passo é que comuniquemos esses riscos à direção da empresa, que vai trabalhar sobre eles, tentando encontrar ameaças e oportunidades. Retorna para nós esse trabalho e nós vamos fazer o tratamento dos riscos. Ou seja, vamos ver as medidas de controle necessárias para que minimizar seus efeitos. Levamos, após isso feito, a decisão a quem de direito. Tomada a decisão, ainda verificamos o que pode ser feito com os riscos remanescentes, implantamos o nosso plano de risco e iniciamos o monitoramento, que é o sétimo passo. E o oitavo é a retroalimentação dos dados obtidos do nosso monitoramento. Nós vamos retroalimentar esse sistema todo, cada um desses passos, e retomamos o ciclo.
O trabalho de avaliação do risco se faz por meio dessas 4 etapas que estão projetadas. A primeira é a descrição do risco, onde nós vamos dizer de onde ele foi gerado, ou seja, onde começou, onde teve origem, o meio de propagação, por onde ele se disseminou, o que favoreceu a disseminação desse risco, como ele se comporta, ele é rápido, ele é de propagação lenta, ele tem efeitos profundos, efeitos superficiais, e quais são os efeitos sobre a saúde humana e o meio ambiente. Na sequência, nós vemos as consequências do risco. Ela pode ser relevante, ou seja, não merece maior preocupação, de atenção, já merece do gestor de segurança algum cuidado, crítico e emergencial. Emergencial nós já vimos, tem que ser tomadas providências imediatamente. Depois que ele foi identificado e caracterizado, ele tem que ser mensurado para que possamos concluir se ele é tolerável, se ele é moderado, se ele é substancial ou se é intolerável. Ou seja, se o risco é tolerável, é se o risco acontecer, a empresa o absorve sem maiores problemas. Moderado, onde ele é absorvido com ações de pequeno porte. Substancial, já toma um maior volume, e a empresa tem que fazer grandes esforços para absorvê-lo. Intolerável não pode acontecer, porque significa a derrocada da empresa. Finalmente, qual a probabilidade do risco ocorrer? Irrelevante, ou seja, não merece atenção. De atenção, é sim objeto de preocupação do gestor de segurança, e crítico é que pode ocorrer a qualquer momento. Seguindo o nosso sumário, nós vamos ver o mapa de riscos. O mapa de risco é uma ferramenta, é uma representação gráfica de um risco dos riscos que existem em determinado ambiente. Vocês já devem ter visto por aí um mapa de risco. Se emprega círculos de cores e tamanhos diferentes, dizendo onde são os locais de risco e o que pode gerar perigo e o tamanho desse perigo. Quem elabora é a CIP, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, com participação de quem está ali naquele setor trabalhando. É muito importante, já comentamos isso, que os que trabalham no setor participem do levantamento de risco e das medidas de contenção de risco para aquele setor. Se houver esse serviço especializado, é interessante que ele apoie o levantamento. E como eu disse, tem que estar a participação das pessoas. Esse é o mapa de risco. Vocês vejam, o tamanho do círculo define se ele é pequeno, médio ou grande. E a cor, a natureza do risco. Se ele é ergonômico, amarelo. Se é mecânico, azul. Se é físico, verde. Se é químico, vermelho. E ecológico, marrom. Está aqui, por exemplo, na cozinha. É risco mecânico. Risco de acontecer alguma coisa com os equipamentos de cozinha. Já na contabilidade e no RH, que só trabalham com computadores, o risco é ergonômico. Alguém adquirir LER, lesão por exercício repetitivo, em função de trabalhar no computador. Nos banheiros, o risco é ecológico, obviamente. Também diretoria, telemarketing, recepção, todos os riscos são de natureza ergonômica. Já na logística, há o risco físico. Há o risco físico porque a logística lida com a modulação de carga. Na produção, há todos os riscos. Há o risco ergonômico, há o risco químico,
ao risco mecânico e o risco físico. Então, essa é uma forma de representar, uma maneira bastante visual, tá? O que há de riscos em determinada área. Seguimos no diagrama de Ishikawa, também chamado diagrama do 6M, diagrama de causa e efeito, diagrama espinha de peixe. Ishikawa é o inventor desse diagrama. Ele pegou 6 fatores, o 6M, mão de obra, método, material, meio ambiente, medição e máquinas, certo? E concluiu, se você analisar sobre esses aspectos, alguma empresa, alguma organização, algum setor, você vai obter dados que permitam concluir sobre um problema. Aqui no caso, o problema é aumento dos custos. Então, no item material, das causas é matéria-prima com defeito, o outro fornecedores caros e assim por diante. Identificado a causa do problema, a gente pode agir sobre a causa, certo? Para corrigi-la. Essa é a grande função do diagrama de causa e efeito. A seguir, vamos ver outra importante ferramenta, a matriz fofa. Matriz fofa vem de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, que são 4 aspectos que nós podemos analisar uma empresa, uma instituição, sendo que forças e fraquezas pertencem à área interna da empresa, é dentro da empresa que eu vou verificar isso. E oportunidades, ameaças, compreende o universo externo à empresa. Ora, então se eu vou analisar determinada empresa, eu entro lá dentro e vejo, ela tem um grande conhecimento de mercado, isso é uma força. Ela sabe comunicar muito bem para o público interno, isso é uma força. Compensação, a mão de obra dela não é qualificada. E até por isso os lucros são reduzidos. Saio para fora da empresa, olho ela de longe e vejo que como oportunidade, como força, ela tem o diferencial da marca. É uma marca conhecida, já consagrada no mercado. Há também o crescimento de novos empresários ligados à empresa, e que pode determinar a formação de novas parcerias. Como ameaças, eu vejo a concorrência, em função do crescimento desses novos empresários. Vejo as novas tecnologias a qual a empresa não está ainda de posse. Vejo como ameaça o aumento da regulamentação que pode interferir no modo de fabricar o nosso produto. E, finalmente, a crise econômica. Com isso, eu tenho elementos para definir a empresa. E o ciclo PDCA já é conhecido. Eu vou verificar dentro do ciclo Plan, Do, Check, Action, certo? Como funciona a empresa. Ela planeja bem? Ela faz bem? Ou faz melhor do que planeja? Ela verifica o que faz? E se verifica, ela reage, ela tenta corrigir o errado e aproveitar o certo? É outra forma de proceder levantamento de risco. Passemos então ao trabalho individual de hoje. Vocês são consultores de segurança, vão fazer uma auditoria, ou estão fazendo uma auditoria de vulnerabilidades nesta empresa aí, e constataram que um dos problemas é a desorganização nos arquivos.
Isso aí pode constituir risco, já que informações confidenciais podem ser perdidas. Você decide trabalhar com um diagrama de Ishikawa e verifica que as prováveis causas seriam essas que estão listadas a seguir. O pedido é você organizar o diagrama de Ishikawa e concluir qual do fator, qual dos 6 M's incide o maior número de problemas. Vocês devem encaminhar a resposta pelo meu e-mail até 31 de março. E essa resposta compreende o diagrama e a conclusão sobre qual é o fator que tem o maior número de problemas. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.